Hoje, como todo segundo domingo do mês, nós temos Mirinho novamente. Mirinho, além do Seara, olha só, além do Seara, você é do NEP, é isso? NED. NED, não é isso? Eu participo no NED como trabalhador da casa. Da casa, é. Então é dos dois. E de outras casas como palestrante. Que Jesus te ilumine, a espiritualidade possa te inspirar o máximo possível para a reflexão da noite, que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível. Obrigado, minha amiga. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, boa noite. Queridos internautas que nos acompanham através da TV7, nosso abraço fraterno e obrigado por estarem sintonizados conosco. O escritor Euripides Kiel realizou uma intensa pesquisa para falar sobre a vida em outros mundos, mas sob o ponto de vista do Espiritismo. E afinal, a vida em outros mundos? Desde que a astronomia comprovou que a Terra é um planeta e gira em órbita cativa ao Sol, solidariamente com outros planetas, o homem fez essa pergunta, que há muito tempo, passou a ser repetida quando ficou provado que a quantidade de sóis e planetas é incontável. Mas como é a vida em outros mundos, não há um único homem que possa afirmar e comprovar. São só devaneio, sonho, ensaio. Contudo, espíritos mais evoluídos do que os terrestres, ao menos podem nos informar alguma coisa mediunicamente. O nosso sistema planetário não ocupa, porém, senão um ponto ínfimo no universo. Haja vista que ele pertence a um agrupamento estelar ou galáxia chamada Via Láctea, onde existem, numa estimativa, 400 bilhões de estrelas, algumas das quais grandes, mas tão grandes que uma só ocuparia o espaço do nosso Sol, aonde fica o resto dos planetas, ou seja, seria todo ele um Sol. Seria um Sol supergigante. E a palavra galáxia vem do grego galáxias, literalmente leitoso, e isso é uma referência à nossa galáxia, a Via Láctea. E exemplos de galáxias variam desde as anãs, que são aquelas que têm até 10 milhões de sóis, e até as galáxias gigantes com a estimativa de 100 trilhões de estrelas, todas, obviamente, orbitando o centro da massa da galáxia. Existem provavelmente 2 trilhões de galáxias nesse universo observável e contendo aí mais estrelas do que os grãos de areia que nós encontramos numa praia. As galáxias, elas contêm quantidades variadas de sistemas e aglomerados de estrelas e de tipos de nuvens também estelares. Então, estima-se que em todo o universo exista 70 septilhões de sóis. Essa estrela supergigante, uma delas, a Canis Majoris, que fica na galáxia Cão Maior, e ela é 1.800.000 vezes maior do que o nosso Sol. Então, se ela estivesse no lugar do nosso Sol, não caberia os planetas, ela tomaria todo esse espaço do nosso sistema. Isso só um pequeno exemplo, existem outras, talvez, ou, obviamente, maiores do que ela, nós não conhecemos ainda. Mas aí vem a grande pergunta, Jesus referiu-se alguma vez, nas suas pregações, à existência de outros mundos habitados? Sim. Quando ele disse, não se turbe vosso coração, crede em Deus e também em mim, há várias moradas na casa do Pai. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, pois vou para preparar o lugar, depois que me tenha ido, eu vou, e houver preparado o lugar, eu voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, aí também vocês estejam. Então Jesus dizendo isso confirma que há várias moradas na casa do Pai, não é? O ser humano achava que era único, Nós somos as estrelas do universo, só tem a gente. Quando na verdade não. Então,
o mestre estava nos ensinando o princípio da pluralidade dos mundos habitados e de uma maneira cristalina, onde não deixou dúvidas. Há quem duvide por querer duvidar, mas não tem dúvida essa afirmativa dele. No livro A Pluralidade dos Mundos Habitados, de Camille Flammarion, no capítulo 3, ele nos diz: as humanidades dos outros mundos e a humanidade da Terra são uma só humanidade. Nós estudamos o universo sobre o seu duplo aspecto: o aspecto físico, na grandeza dos objetos, na harmonia das leis que os regem, e o aspecto moral, que é na vida intelectual dos seres que a habitam. Em superfície, nós reconhecemos a existência de humanidades de diferentes ordens, segundo o mundo ao qual eles pertencem. O Espiritismo admite a existência de vida fora da Terra antes que a ciência humana e as religiões tradicionais admitissem essa possibilidade. Revelam os Espíritos na questão 88 de O Livro dos Espíritos, que são habitados todos os mundos que giram no espaço e que a Terra está muito longe de ser o único planeta que asila vida inteligente. Então, está aí definido que não somos os únicos. Mas não há exagero nessa afirmativa de que todos os mundos são habitados? Está demonstrado que já o nosso sistema planetário, somente a Terra, guarda condições para a vida. Sim, sob o ponto de vista biológico. Há que se considerar, entretanto, a vida espiritual. Todos os mundos são habitados por espíritos na dimensão espiritual, constituindo populações situadas em vários estágios de evolução. Então, como nós já ouvimos as categorias dos mundos, nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, a categoria dos espíritos encarnados que aqui habitam é nesse nível. O Espiritismo teria uma contribuição muito grande a respeito desse assunto, favorecendo até o contato com o extraterrestre. Por quê? Porque, segundo Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, há um planeta no sistema de Capela, na constelação do Cocheiro, que está a 42 anos-luz de distância da Terra, que é habitado por uma civilização capaz de nos enviar mensagens via rádio. O difícil é convencer os cientistas de que não se trata de uma mera fantasia e que eles deveriam acertar os seus rádios telescópicos na direção daquele planeta. Talvez tivéssemos uma resposta, né? Como a ciência só vai atrás do que é exato e preciso, ela não afirma nada que não seja comprovado, eles estão ainda por descobrirem esse momento. Então, enquanto espírito, eu posso habitar qualquer planeta. Por exemplo, dentro desse nosso sistema existem planetas que estão mais avançados do que a Terra, em termos evolutivos, né? Na evolução espiritual. E outros ainda que estão abaixo de nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3, nos itens 3 e 4, nos diz: há mundos cujas condições morais de seus habitantes são inferiores às da Terra. Em outros são da mesma categoria, e há mundos mais ou menos superiores, e finalmente aqueles nos quais a vida, por assim dizer, toda espiritual, é evidentemente bem melhor do que a nossa, né? Não podemos fazer uma classificação absoluta das categorias do mundo habitado, mas Kardec nos ofereceu essa visão geral sobre o assunto, quando ele mostra a categoria dos mundos. E ele começa justamente pelo mundo primitivo, ou mundos primitivos, que são vários, né? Porque, por exemplo, nesse momento em que eu estou falando com vocês, estaria nascendo sóis ou estrelas, como queremos chamar, que levariam bilhões de anos para que sejam vistas. Por exemplo, se o nosso Sol apagasse,
nós ainda teríamos a sua luz por algum tempo. É como algumas estrelas, devido à distância, que ainda piscam, mas que talvez não existam mais. É a sua luz que ainda está viajando. Por exemplo, estrelas que estão a 1 milhão de anos-luz de distância da Terra. Talvez já nem existam mais, mas está piscando ainda porque sua luz ainda está viajando. Então, tudo isso cabe à astronomia, à ciência pesquisar, e é o papel dela, e está sendo feito. O telescópio Hubble, que já querem aposentá-lo por um melhor para colocar em seu lugar, que vai nos dar uma visão ainda mais profunda do universo. A nossa galáxia, a Via Láctea, se nós quiséssemos atravessá-la de uma ponta a outra, levaríamos 100 mil anos-luz. Daria para nascermos no mineral e terminarmos lá na ponta como espírito evoluído. Então percebam o quão é grande esse universo que nos envolve. A Terra é apenas um pequeno grão perdido nessa imensidão, né? Mas muita gente se acha a última Coca-Cola do deserto. Vem aí os mundos de expiação e prova. Quer dizer, porque o mundo primitivo, como o próprio nome já diz, é primitivo, ele está começando, e lá é destinado às primeiras encarnações da alma humana. A vida toda material se limita à luta pela sobrevivência. O senso moral é quase nulo e por isso mesmo as paixões nesse ambiente reinam soberanamente. A Terra já passou por essa fase. Então nós estamos agora na categoria de mundos de expiação e provas. Nesse mundo o mal predomina, que é a atual situação da Terra, né? E por essa razão o homem vive abraçado com tantas misérias. Mas dentro disso existe aí algo que não despertamos ainda alguns de nós. Segundo Emmanuel, nosso Senhor Jesus Cristo deliberou conceder uma moratória de 50 anos à sociedade humana, terrena, como queiram chamar, que iniciou-se em 20 de julho de 1969 e, portanto, findando-se em 20 de julho de 2019. Ordenou Jesus, segundo Emmanuel, que seus emissários celestes se empenhassem mais diretamente na manutenção da paz entre os povos e as nações terrestres. Com essa finalidade, para que colaborassem, para que nós ingressássemos mais rapidamente na comunidade planetária do Sistema Solar como um mundo mais regenerado ao final deste período. Então, 20 de julho de 2019, a Terra já não é mais mundo de expiações e provas. Não é verdade? Por quê? Estamos dentro desse prazo findo e aqui, de agora em diante, é realmente o processo de regeneração. Se bem que esse processo já vem de muitos anos atrás. Mas digamos assim, a sua efervescência maior está sendo a partir deste momento. No livro Plantão de Respostas, que é baseado naquele programa Pinga Fogo, foi perguntado a Chico Xavier: o que a doutrina espírita pode dizer a respeito do fim dos tempos? Isto é, como ocorrerá a transformação do planeta em planeta de provas e expiações para o de regeneração? Emmanuel responde através de Chico: isso se dará através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade. A humanidade caminha para a regeneração das consciências. Então, esse processo de regeneração nada mais é nossa conscientização de sermos criaturas melhores, deixando aí uma margem de equivalência entre o mal e o bem, porque num mundo de provas, o mal se sobrepõe ao bem. Nesse processo agora ele vai igualar-se, vai diminuir muito.
para quem já viu tantas coisas como nós vimos, né? Nós vamos passar agora por um processo que vai haver uma diminuição. E Emmanuel também, nesse mesmo livro, afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta do ano 2057. Emmanuel afirma, está lá nesse livro. Por volta do ano 2057, o planeta Terra será um planeta regenerado. Segundo Divaldo, Joana lhe falou que até 2052 a Terra estaria regenerada. Então, essa diferença de anos não pesa muito, até porque pode ocorrer até bem antes do que isso. Isso é uma estimativa que os Espíritos nos dão. Então percebam que nós estamos a todo vapor no processo de regeneração. Quanto maior essa conscientização, mais moral será usada, ou seja, nosso conhecimento moral será total para que esse evento se dê. Há aqueles que não queiram, que teimam ainda, afinal, né? Esses não terão mais vez. Serão recambiados para contribuírem como os capelinos contribuíram conosco séculos atrás. Foram expurgados lá do sistema de capela, vieram para a Terra e aqui contribuíram com sua inteligência para adquirirem o conhecimento moral e retornarem para a capela, como ocorreu, e prosseguirem com o restante do pessoal. Esses que não querem nada com nada agora passarão por esse processo. Só não se sabe em que planeta, em que galáxia, em que ponto do universo. Mas irão. São inteligentes, mas desprovidos da moral. Então, isso é o que está acontecendo a partir de agora com o planeta Terra. E nós damos a nossa contribuição, buscando sempre nos melhorarmos, que é essa regeneração, regeneração consciencial. Então, a cada cabe a tarefa árdua da sua ascensão. Eu tenho que procurar, né, cada vez mais me tornar uma pessoa, digamos assim, mais amável, mais afável, ter melhor consciência do que estou fazendo aqui, de onde vim, para onde vou. E aí estamos contribuindo com esse processo. Na verdade, nós somos coartífices, né? Porque o planeta só muda de categoria porque seus habitantes mudam de nível. E aí está denotado o nosso progresso espiritual. Nos mundos de regeneração, são mundos em que as almas ainda têm o que expiar, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Ou seja, vai continuar havendo ainda algumas coisas, mas de uma forma mais suave, não é? Porque, na verdade, nós precisamos passar por esse processo. Existem muitas coisas que nós precisamos expiar. Só que, neste momento e neste ambiente, a partir de então, nossa consciência vai ajudar muito. Aceitar o que está acontecendo comigo, aceitar meu irmão como ele é. E isso faz parte do contexto. Porque muitas pessoas não admitem nem ficar gripadas. Se aborrece porque ficou gripada. Ah, que eu não quero, eu detesto. Não é. Não é nossa vontade, é a nossa necessidade. Chico também fala que descobertas viriam nesse momento em que alguns tipos de cânceres deixariam de existir e outros seria encontrada a cura. Isso é papel da ciência, né? E aí estudos já estão comprovando que muitas doenças, muitas enfermidades já não existem mais. Tem algumas voltando, né? Recentemente o sarampo com a população, mas isso são o quê? Avisos, sinais para que a ciência faça melhor o seu papel. Nada de se preocupar porque a vacina existe, né? Na verdade, vacinou, tranquilamente estamos imunes àquela enfermidade. Depois da regeneração vem mundos ditosos ou felizes.
São planetas onde o bem sobrepuja o mal e por isso a felicidade impera. Nesse momento vamos empatar, não é? Nivelar o bem e o mal. No mundo feliz, o bem vai sobrepor-se ao mal. E nos mundos celestes ou divinos, que são habitados por espíritos já depurados, onde exclusivamente reina o bem, visto que todos aí já alcançaram o cume da sabedoria e da bondade, ou seja, já somos espíritos libertos de todas essas impurezas, essas mazelas morais. Então, a existência corporal na Terra é das mais grosseiras e das mais distantes da perfeição ainda. As diversas existências físicas do homem podem ser na Terra, mas bem como também em outros planetas. Dependendo da minha condição, eu posso passar uma encarnação em outro canto, embora que retorne depois. O início dessa nossa existência não terá sido aqui, bem como o seu término também não será. Nós não começamos aqui praticamente. Nós podemos ter vindo de outro orbe, como também não terminaremos aqui. Iremos, obviamente, para outro planeta. Então, é essa multiplicidade de vida na Terra que proporciona uma enorme gama de conhecimento e aprendizado para o espírito. Obviamente, em cada mundo há uma gradação de valores morais para seus habitantes e vamos ocupando essas faixas de acordo com o nosso progresso e merecimento. E sob esse enfoque encontramos inúmeros textos na coleção da Revista Espírita que nos dá pormenores das vidas em outros mundos. Por exemplo, na Revista Espírita de março de 1858, nós vamos encontrar lá o texto que nos fala da vida, de como é ela em alguns planetas. Marte, por exemplo, a vida é inferior à da Terra. É a primeira encarnação dos demônios mais grosseiros é lá. A vida é curta, não são canibais, mas sua vida beira a vida na Idade da Pedra aqui na Terra e seus mares são furiosos e não permitem navegação. Já em Urano, seus habitantes com moral mais elevada do que os da Terra. Júpiter é o mais avançado do nosso sistema. Lá a expectativa de vida é de 500 anos. Ou seja, quase não há doenças, enfermidades. A infância lá dura apenas alguns dos nossos meses. E isso é maravilhoso, porque digamos que aqui eu tenho que passar do 0 até os 15, 16 anos para sair da infância para a adolescência, né? Lá dura apenas alguns meses, por conta da evolução dos espíritos que lá estão habitando. Já Saturno, os saturninos são incontestavelmente superiores aos terrestres. Lá não há vícios, não tem guerras. Lá eles utilizam a eletricidade na sua plena possibilidade. Existem habitações de estilos graciosos. Então, é outro tipo de espíritos que lá habitam. Agora, o Sol, esse aí, não tem habitantes. Mas é o local onde se reúnem os espíritos superiores. E esses 50 anos que eu falei agora há pouco, foi lá, numa dessas reuniões no Sol, onde Jesus intercedeu pelo planeta Terra e pediu 50 anos de moratória para que a gente se ajeitasse, né? E graças a Deus, cumprimos a meta, não houve uma terceira guerra, não houve outra guerra de proporções maiores, e a humanidade está aí caminhando, graças a Deus. Tem aí uns perrenguezinhos, mas eles estão agora começando a brigar internamente, menos mal, né? Não estão brigando países com países, porque aí geraria um conflito bem maior. E isso permanece em nossas orações nesse sentido, para que esses dirigentes mantenham a cabeça no lugar, porque a influência ainda existe. Lá no livro Emmanuel, que é o mesmo título, no prefácio, Emmanuel nos diz: assim como Marte ou Saturno já atingiram um estado mais avançado em conhecimentos, melhorando as condições de sua coletividade, o vosso orbe, a Terra, tem igualmente o dever de melhorar-se
avançando pelo aperfeiçoamento de suas leis para um estágio superior no quadro universal. Então vejam que só depende de nós. É agora onde nós vamos começar a usar essa inteligência, usar esse conhecimento, para que haja esse entendimento maior e leis mais justas sejam criadas em todo o planeta. Porque, na verdade, existem leis aqui que não funcionam em outros países, né? Como em outros países existem algumas que não funcionam aqui. A pena de morte é o exemplo de uma delas. Então, aqueles, por exemplo, que vieram da capela, os decaídos e degradados à maneira de suas vidas passadas lá no mundo distante de capela, com o transcurso dos anos se reuniram num grande grupo e daí formaram 4 grandes grupos em cima do globo da Terra, que foram o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Aí se espalhou pelo mundo. Essas castas da Índia, já ouviram falar, eu tenho certeza, é onde as classes sociais são de uma forma muito, digamos assim, perversa com eles mesmos. Por exemplo, eu pertenço a uma casta inferior e passo na calçada de alguém de uma casta superior, a calçada vai ser desinfetada e lavada porque eu pisei na calçada. Então vejam a que ponto a humanidade ainda se encontra, né? Tudo isso precisa ser extirpado para que nós, de regenerado, passemos para o mundo feliz. Só depende, mais uma vez, de nós. E é essa conscientização quem vai mudando e dando esse progresso, esse avanço. Nós temos que nos esforçar, cada um fazendo sua parte e, no conjunto, aqueles que estão à frente, né, dirigindo as nações, tomarem as medidas certas. E é nossa torcida, né, para que eles cheguem a esse entendimento. Lá no livro A Gênese, no capítulo Nova Geração, no item 26, diz assim: para que os homens sejam felizes sobre a terra, é preciso que ela seja apenas povoada por bons espíritos encarnados e desencarnados que só queiram o bem. Então, esses que estão teimando, como eu disse, vão ser levados para outros planetas. Porque não vão ficar aqui. Por quê? Porque este tempo tendo chegado, uma grande migração acontecerá neste momento entre aqueles que o habitam. Os que fazem o mal pelo mal e o que o sentimento do bem não toca, não sendo mais digno da terra, ser-lão excluídos, porque trariam de novo a discórdia e a confusão e seria um obstáculo ao progresso. Quer dizer, esses espíritos que ainda hoje teimam em fazer essas bobagens, cometer esses erros, se eles retornassem para cá, iria começar tudo de novo, né? Por isso que eles estão tendo a última chance. Esse momento até 2057 ou 2052 será última chance. Aqueles que realmente se arrependerem, pensarem, usarem a razão e essa mudança de consciência no tocante ao moral, vão ser permitidos retornar. Senão, serão recambiados para um orbe aí que sabe Deus, dentre esses 70 setilhões de sóis que existem por aí. Graças a Deus estamos por aqui, né? Vamos fazer jus a esse lugarzinho para a gente retornar. Muito embora esse processo reencarnatório agora com essa pressa, né? Não se sabe a velocidade que vai ser. Mas, segundo os espíritos, existe o quádruplo em relação aos encarnados, de desencarnados precisando vir. Uma conta bem rápida. Se somos 7 bilhões de encarnados, 4 vezes 7, 28 bilhões de espíritos estão na fila para virem para cá. Aí só depende agora do crescer e multiplicar-vos, né? As mulheres não querem mais ter 10 filhos como antigamente, né? Mas a natureza se encarrega e esses espíritos terão a oportunidade dele como nós estamos tendo. Então, estes que não querem mais ou teimam ainda, irão expiar seu endurecimento em uns mundos inferiores, entre raças terrestres atrasadas, que serão equivalentes a esses mundos inferiores, se eles puderem reencarnar aqui. Vão retornando numa situação bem difícil para terem que passar pelo processo, porque senão não ficarão.
Os que estão tendo a oportunidade já estão passando por esse processo. Estão reencarnando em situações bem difíceis para que eles peguem a vontade sincera de mudar. Porque espíritos calejados, como nós chamamos recalcitrantes, não ficarão. Porque essa teimosia, como vimos, vai implicar num novo processo e começar tudo de novo aqui, a bagunça do mesmo jeito, atrapalhando o nosso progresso. Ou seja, daqueles que querem caminhar no bem. Então, eles serão substituídos por espíritos melhores que farão reinar entre nós a justiça e a paz que tanto almejamos. Bom, é isso que a doutrina nos informa. É isso que os espíritos podem nos adiantar. Claro que existem outras situações, outras condições, mas não nos é permitido conhecer. Apenas isso já é o bastante, porque já estamos satisfeitos, digo eu, por quê? Porque agora eu sei como lidar com certas situações, melhorando minha condição de respeito, de amor, de solidariedade. Nós não somos obrigados a nada. Existem pessoas que dizem, eu tenho que fazer o bem. Não. Você não é obrigado a fazê-lo. Você deve fazê-lo por fazer. Ou seja, fazer o bem pelo bem. Porque se eu fizer com a ideia, né, de vou fazer para ganhar ponto, aí a coisa muda de sentido, né? Deixa de ser caridade e respeito, vai ser o quê? Filantropia, né? Vai ser, meu voto está garantido aí. Ó, lembra que eu dei aquela feirinha, né? E não é bem assim. As casas espíritas fazem um trabalho bacana, né, de doação de roupas, de agasalhos, de feirinhas. Nós sabemos que existe aí alguns poréns, uns senões, mas por isso não vamos deixar de fazer a caridade. Porque tem aqueles que entram na fila 2 vezes, né? E nós sabemos disso. Estão tomando a vez de outro que está realmente precisando. Mas fazer o quê, não é? O problema dele é quem vai responder por isso. Quem está sendo desonesto são esses que não precisam e se utilizam desse expediente. E isso nós vemos aí, né? Exemplos de pessoas que têm o cartãozinho Bolsa Família e são pessoas da alta sociedade. Para que serve? Para denegrir a sua imagem e ela não acompanhar o nosso ritmo daqueles que querem o bem. Então, planeta de provas e expiações, ufa, passamos. Vamos seguir em frente agora. Regeneração, vamos cada um fazer a sua parte, o seu papel, procurar vislumbrar aí a faixa de chegada, né, que nos aguarda e vamos em frente, porque só depende de nós. Nosso esforço, nosso esmero, vamos passar por dificuldade, vamos, como vimos aqui, não vai mudar muito, apenas vai diminuir o mal, mas vai continuar, as expiações vão continuar, as provas vão continuar, mas de uma forma que você pode respirar, como vimos. Dá para você dar uma repousada e se levantar e caminhar de novo. Mas tem que ter esse consenso. Estou aqui por uma necessidade minha. Não foi Deus, Papai do Céu, que foi bonzinho e me deu, não. Eu fiz por onde merecer. Agora, chegando aqui, começa a fazer asneiras. O que é que me acontece? Vou para o fim da fila. E o fim da fila, vou voltar para um mundo primitivo e lá contribuir com minha inteligência que eu fiz mau uso aqui. Simples, não é castigo. Fui eu mesmo que impingi a mim esse retorno, ou seja, uma desclassificação. Eu deixo de fazer parte daquele grupo e vou pertencer a outro grupo. Vou conviver com pessoas da mesma estirpe, né? Deve ser legal, né? Um bandido, um marginal, que Deus os perdoe, vão conviver no meio de bandidos. Aí é aquela história, vai sentir na pele, né? O quanto é difícil fazer o bem quando ele poderia tê-lo feito. Então, temos essa consciência, estamos todos encaminhados, porque se estamos aqui é por mérito nosso. Claro que Deus deu o consentimento, mas fazendo todas essas avaliações que nós já passamos em outros processos. Nós não sabemos quantas vezes reencarnamos. De Jesus para cá, será que nós reencarnamos 100 vezes? Não é? Nós não temos ideia. Mas digamos 100 vezes.
que não foi isso, mas talvez se aproxime disso. Passamos por problemas, passamos por dificuldade. Uma delas, eu lembro que quando era criancinha pequena lá em Barbacena, como dizia aquele personagem, a idade média de vida era 50 anos. Uma pessoa com 50 anos era um idoso. Eu já estava caindo dos 4, porque já passei dos 50, né? Então, hoje, qual é a longevidade? 75 anos. Já há quem diga 79. Então vejam que está havendo uma dilatação por conta do nosso progresso, por conta do nosso bem-querer. Somos nós que estamos causando isso. Graças a Deus. Então, doenças que não vão mais existir, já nos dá um respiro maior para seguirmos em frente. Outras que existem vão ser encontrados remédios, vamos tratar e aí nós vamos em frente. Recentemente eu vi um cidadão com 100 anos, me parece, correndo. Eu, se der uma carreira, vou passar uns 3 dias de cama. Mas é aquela história, ele se prepara, ele tem vontade, né? Luta com essa disposição. Outros preferem passar o dia deitado numa rede se balançando. Mas aí vai ter uma resposta, vai ter um preço. Tudo tem um preço, não que Deus cobre, mas que nós mesmos nos cobramos por não fazer a coisa certa. Então, mundos existem, todos habitados. Lembrar que estamos falando de uma forma geral em espírito, ou seja, todos os planetas são habitados por categorias de espíritos que lá vivem como nós estamos agora nesse ambiente, só que estamos na parte física, né? Por isso que se chama de grosseira ainda, né? Mas vamos, à medida que vamos refinando o nosso perispírito e expurgando nossa alma, vamos galgando para mundos maiores e planetas, obviamente, melhores de ser habitado. Só depende da nossa vontade, das nossas experiências bem vividas, né? Aceitar as coisas, essas reclamações, queixumes não nos levam a nada, não resolve nada. Desespero não é uma boa companhia, o medo não é um bom conselheiro. Então, vamos em frente. Temos tudo para ser felizes. Só nos resta pôr a mão na massa. Vamos trabalhar, porque uma vez trabalhando, eu estou trabalhando por mim. Não estou fazendo caridade puramente aos meus irmãos. Estou fazendo por mim também. É como Jesus disse naquela época em que esteve aqui. Quando fizerdes pelos pequeninos, é a mim que estarás fazendo. Então, vamos ter essas visões mais amplas, né? Estamos nos elevando, estamos conseguindo ver mais longe. E isso é bom. Agora, saber aproveitar, porque muita gente está desperdiçando. Muita gente está dando um passo para trás. Muita gente está parado no meio do caminho. Não é para isso. A vida está difícil, mas está difícil para todos. Não existe nesse orbe ninguém que não esteja passando por dificuldade. Pode até aparentemente aos meus olhos não estar, mas ele está. Isso ele pode ser o mais rico da terra ou o mais miserável. Vai passar pelas situações que tem que passar. Há quem diga que essas duas provas, né, a mais difícil é a da riqueza, porque você tem como fazer e não faz. Então, vamos em frente. O planeta Terra é um planeta maravilhoso, feito exclusivamente para esse momento, passar nessa transição de primitivo até mundo feliz, mas só depende de seus habitantes. Alguns outros já não estão mais conosco, já partiram, já estão longe. Outros estão na eminência. Outros retornaram como última chance. E assim a roda vai girando. E nós estamos aí no embalo, né? Então, conscientes disso, vamos apenas primar agora pela nossa moral, pelo nosso conhecimento, nos aperfeiçoar cada vez mais. Não para sermos melhor do que ninguém, mas sermos melhores para nós mesmos, né? Porque à medida que eu cresço, quem está ao meu derredor vai ser beneficiado, obviamente. Então, era um pequeno recado que eu tinha. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e vamos acreditar, confiar
nós podemos, nós vamos conquistar isso porque já chegamos até aqui. Nossa parte, né? Falta somente essa parte que é nossa. Se a fizermos, acabou o desespero, acabou a desilusão. Vamos todos ter um mundo feliz nos aguardando e vamos trabalhar para isso. Então, agradecer sempre ao nosso Mestre Jesus, que nunca nos desamparou. Como vimos aqui, ele disse que ia preparar o lugar e voltaria para nos buscar. E aí cada um vai ter o merecimento de acordo com o mérito, de acordo com o feito. Então, que Jesus nos conceda sempre a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos e a sabedoria para distinguirmos uma das outras. Muita paz para todos. Que assim seja. Nossa gratidão, Mirim, por tão oportuna reflexão. Nós que temos o privilégio de iniciar a semana ouvindo uma reflexão que é trazida pelos nossos amigos. Exatamente no domingo passado nós tivemos Fialho falando sobre o livro da vida. Uma parte que ele falou, todo dia nós escrevemos uma página. Exatamente. Não é? E vem junto com a transição, que eu acredito que não é uma sensação em vão que nós temos no momento desse tempo que está passando tão rápido. E a gente vê que realmente há algo mais acelerado, há algo mais rápido. E como você falou, essa questão da gente perder tempo, como a gente perde tempo. Desperdício. Então, um desperdício de tempo, dessa oportunidade como espíritos, de estarmos aqui no Brasil, Principalmente, de sermos espíritas, de termos essa doutrina maravilhosa,